Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Primeiro quero pedir perdão pelo estado do meu cabelo, pelo meu estado em geral, porque o que choveu nessa prévia de jogo do Atlético de Madrid com Leipzig aqui no Metropolitano foi sacanagem. E bem nas horas dos meus ao vivos caía uma tromba de água, assim, eu tô com o pé molhado até agora. Mas tudo bem, é isso aí, é o que temos e sobrevivemos. Agora, pelo menos para gravar no final do jogo parou de chover, né? A gente já agradece. Vamos falar aqui sobre a estreia do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, a vitória de virada 2-1 para cima do Leipzig. Um novo Atlético de Madrid com a velha guarda brilhando. Basicamente, o resumo é este. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Tem logo por aqui, é só clicar e inscrever-se aqui embaixo também. Deixa aquele like, porque o vídeo chega para mais pessoas interessadas no tema e, como sempre, os comentários por aqui. Bom, quem não tem Julián vai com Griezmann, hein? Nossa senhora, que jogo do Antoine Griezmann. Eu, assim, não me surpreende, mas não me surpreende porque, assim, eu venho há muitos anos falando que, pra mim, o Griezmann é um baita de um jogador. É o atacante que melhor defende do mundo, assim, até porque ele tá num time, né, que pede isso pra ele. Mas é impressionante, assim, a mobilidade do Griezmann e quando ele tá afiado e o Simeone dá pra ele a liberdade de jogo, é impressionante como ele consegue controlar a partida e como ele consegue ser determinante. De novo, ele foi determinante pro Atlético de Madrid, um jogo muito complicado, começar a Liga dos Campeões vencendo. Bom, primeiro dizer que o Simeone nos surpreendeu com algumas decisões na escalação para esse jogo contra o Leipzig. Todo mundo esperava o ataque Griezmann e Julián, e ele colocou o Griezmann no meio de campo com o Koke e o Depou. E o Julián e o Correa no ataque do Atlético de Madrid. O Samu Lino começou no banco, que pra mim me surpreendeu bastante, porque ele até tinha treinado com o Samu Lino jogando de meia, né, atuando junto com o Koke e o Depou no meio de campo. O Lino tem jogado por ali na temporada, são acho que 3 jogos dele como meia e 2 como ponta, ou ala ponta. Mas ele deixou o Lino no banco, foi com o Riquelme de ala, o Marcos Llorente, que faz um grandíssimo início de temporada, na direita, e foi com o Reinildo, Jimenez e Lenormand na zaga. Bom, a zaga de 3, se bem que durante o jogo ele mudou o esquema, o Atlético em determinado momento da partida, e pra mim foi quando foi melhor, foi pro 4-4-2, mas ele começou com os 3 zagueiros e o time vai mudando no decorrer da partida, né? Quando ataca mais, digamos que com 3 zagueiros, e quando defende faz 2 linhas de 4 para ficar um pouco mais fechado. Foi um jogo difícil pro Atlético de Madrid, a gente já imaginava. O Leipzig é um time que tem uma proposta de jogo muito ofensiva, e o que fez nos primeiros minutos? Fez o que o Atlético de Madrid costuma fazer nos seus rivais, atrair o rival para cima para poder jogar no contra-ataque. Foi o que o Leipzig fez, e logo aos 4 minutos o Sesco balançou as redes e abriu o placar pro Leipzig. Aí o Atlético já viu uma montanha na frente que ia precisar escalar, porque ia precisar da virada para sair com os 3 pontos, né? Nessa Champions, que é uma grande tabela de pontos corridos, essa fase de liga, somar 3 pontos em casa para pensar em classificação direta para as oitavas de final é muitíssimo importante. Então o Atlético sabia da importância de conseguir os 3 pontos. Durante quase todo jogo teve pontuando só um, o que também é relevante, porque dentro do caminho do Atlético, o Leipzig é um dos times mais chatos. Eu não digo que é um dos mais difíceis, mas é um dos times mais chatos que o Atlético tinha pela frente. Somar os 3 é incrível, e somar um também dava pra pensar. Mas como o jogo foi no Metropolitano, seria, assim, o mundo ideal era somar 3 pontos, como fosse, e foi o que o Atlético fez, somou 3 pontos como foi. Primeiro tempo foi muito bom o início do Leipzig, mas depois o Atlético conseguiu controlar a partida. O Simeone fez alguns ajustes, principalmente colocando uma defesa mais de 4, povoando um pouquinho mais o meio de campo e não abrindo tanto o campo quando defendia, e isso dificultou um pouquinho as contras do Leipzig, e o Atlético acabou ficando um pouquinho mais com a bola no pé. 28 minutos, o Marcos Llorente, que tá fazendo um grandíssimo início de temporada, inclusive aqui na Espanha há vários questionamentos de por que ele não vai para a seleção. Deu um passe incrível que o Griezmann dá um voleio no meio da área, a bola ainda bate no chão e entra, e o Atlético empata a partida. O Griezmann tem números incríveis, assim, no primeiro jogo da temporada da Champions do Metropolitano.
Ele marcou gol em 5 dos últimos 6 que ele esteve em campo. O Griezmann é um jogador que quase não se lesiona, né? Ele tem muitos jogos porque ele quase não se lesiona, ele joga muito. E ele tem como caráter, a Champions, o olho dele brilha, né? A gente já sabe. E ele costuma começar muito bem. E de novo, dessa vez, marcando gol. Segundo tempo, o Simeone faz alterações, coloca o Lino, o Sorloth e o Gallagher, assim, de uma tacada só. Dá frescura para a ponta, tirando o Riquelme e colocando o Lino. Coloca uma referência na área, o Sorloth, e tira o Julián Álvares. Precisamos dizer que a estreia do Julián Álvares na Liga dos Campeões com o Atlético foi discreta. Ele não apareceu, não foi o cara que está chamado a ser o grande protagonista do Atlético no futuro, mas também a gente precisa dizer que ele está chegando agora, né? Está se adaptando a uma forma de jogar diferente. Ele vem do Manchester City, que é um time que constrói muito mais e que não é tão reativo. Esse Atlético é muito mais reativo. Ele vai precisar ser muito mais rápido nas construções das jogadas, porque esse time é um pouco mais vertical e mais veloz. Então ele vem de outro tipo de futebol, ele vai precisar passar por esse processo de adaptação. E realmente o primeiro jogo dele, ele não chamou atenção, né? Não foi um jogo ruim, mas ele não chamou atenção. Por exemplo, o Correa fez um jogo melhor do que o Julián Álvares. Para mim, depois do Griezmann e do Llorente, talvez o Correa tenha sido o melhor jogador em campo. Aí o Simeone faz essas alterações e dá mais velocidade com o Lino, que inclusive pôde marcar. Dá mais referência na área com o Sorloth e dá mais pernas, talvez com um pouco mais de qualidade com o Gallagher, né? Até porque o Depou tinha voltado da seleção argentina, no fim de semana tinha jogado direto, porque o Simeone estava com poucas opções para escalar o time no meio de campo, então também ele já estava mais cansado, né? E o Gallagher entra na segunda parte e o time melhora com essas alterações. E aí é um Atlético de Madrid que vai para cima. Daí com a entrada do Nahuel Molina, daí definitivamente o Atlético vinha uma linha de 4 na defesa, com o Marcos Llorente jogando no meio de campo, e aí o time vai para frente. E aí o Atlético cria, e naquele desespero de ter que ganhar o jogo, e aí daí o estádio também já joga junto, aquela pressão inteira. E aí o Griezmann tira uma jogada incrível da cartola, um negócio que ele gira com o corpo e dá uma assistência, e o Giménez marca o gol de cabeça no último minuto, no último lance do tempo regulamentar, 2-1 para o Atlético de Madrid de virada, e o Atlético consegue a vitória em casa. Mas a gente conversou com o Giménez depois do jogo para TNT, ele falou, o Griezmann jogou uma pedrada. Mentira, né? Jogou uma baita de uma bola. Ele tava brincando. Mas incrível, assim, como a capacidade que o Griezmann tem de ser determinante nos jogos aqui no Metropolitano, né? Porque depois o Atlético na temporada passada teve um grande problema, que era muito forte dentro do Metropolitano e quando saía era um horror, uma coisa totalmente diferente. Foi eliminado na Champions pro Dortmund. Por quê? Conseguiu ganhar o jogo aqui, apesar de não ter feito um grande jogo contra o Dortmund. Começou muito bem, terminou muito mal. Mas se tivesse sido ao contrário, se o Atlético tivesse definido a eliminatória aqui no Metropolitano, a história seria bem diferente, porque o time é realmente muito forte em casa e na temporada passada teve muitos problemas fora do Metropolitano. Vamos ver nessa como é que vai ser. Mas somar os 3 pontos foi chave para o Atlético de Madrid. E aqui no Metropolitano, na temporada passada da Champions, o time venceu 5 dos 5 jogos. E nessa temporada já começou vencendo o primeiro, ou seja, o Atlético iguala a melhor sequência do time na Champions, que foi lá nos anos 60, de vencer 6 jogos consecutivos na competição, com os 5 da temporada passada, e agora esses são 6 jogos. O Atlético começa da forma como o Simeone queria, que era somando 3 pontos como fosse, no último lance do tempo do jogo, tanto faz, era somar os 3 pontos. E o Leipzig começa, o Marco Rose falava ontem pra gente que o importante era somar algum ponto, né? Começa sem conseguir somar esse ponto, mas é um time muito jovem, que tem muitíssima qualidade. E que eu acho que os jogadores, os principais jogadores, o Xavi Simons para mim foi o que mais tentou e mais foi buscar a jogada, inclusive pôde balançar as redes, mas o Openda, por exemplo, se pede mais ao Openda. O Marco Rose colocou o Vermieren, que está emprestado do Atlético de Madrid pro Leipzig, no meio de campo. Me chamou a atenção que ele tivesse começado o jogo. Mas é um time muito bom, um time que vai complicar para todo mundo esse Leipzig. O Atlético bateu na porta até que conseguiu entrar no último lance. Mas vai ter time que não vai conseguir fazer isso contra o Leipzig e o Leipzig vai pontuar fora de casa.
Então essa Champions vai ser, tudo indica, bastante disputada nesse sentido, e qualquer jogo é jogo para ganhar, para pensar em classificação para as oitavas de final, para evitar ter que jogar o playoff, porque a gente está vendo aí um movimento dos jogadores já falando em parar de jogar, em greve, porque tem muito jogo e tal. Pensando nisso, evitar esse playoff da Champions lá na frente, que do 9º ao 24º, eles vão se enfrentar em jogo de ida e volta para conseguir as 8 vagas restantes para disputar as oitavas, é muito importante. No caso do Atlético, por exemplo, o Simeone falou, a gente quer estar entre os 8, então tem que somar a maior quantidade de pontos possíveis. O Atlético começa a Liga dos Campeões vencendo, e caso o objetivo era esse, e o protagonista do futuro, que é o Julián Álvares, não apareceu, mas o protagonista do presente continua sendo ele, senhor Antoine Griezmann, o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid na Champions, e um cara extremamente determinante para o Atlético pensar em fazer grandes coisas em qualquer competição que disputa, enquanto Antoine Griezmann for jogador do Atlético de Madrid. Se vocês chegarem até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, claro, os comentários por aqui. Até o próximo vídeo, um beijo para vocês.